Galera, o negócio é o seguinte, eu tô bravo pra caramba com a derrota sofrida pro Bolívar, mas a vida continua, né? E bora pra frente, galera. A gente não pode parar. E vamos ver o que a vida nos espera em mais um novo amanhecer pela frente nessa manhã de sexta-feira. Galera, eu vou começar o vídeo falando uma coisa que eu sei que a maioria não vai gostar. Eu tenho plena convicção disso, eu tenho certeza disso. E olha que eu não tô passando pano pro Tite, hein? Eu não tô passando, porque eu, inclusive, acho que ele exagerou e muito, e bota muito nisso, em poupar mais da metade do time pro jogo. Mas a história diz que o Flamengo não é muito bem-vindo em La Paz. Não sou eu quem tô falando isso, é a história. Fala comigo, rubro-negro, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo nessa linda manhã de sexta-feira, sextou, galera, e eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês. E é o seguinte, no programa Seleção da Sport TV, o apresentador André Rizek deu uma aula a respeito da derrota que o Flamengo infelizmente teve na noite de quarta. Vejam nas palavras do mesmo o que ele falou com os seus telespectadores. Flamengo contra o Palmeiras poupou jogadores no seu time titular, depois colocou De La Cruz e Pedro, e ontem levou um mistão a La Paz. Vamos saber os trabalhos com essa discussão? O que vocês acham? De debater a diferença, como Tite e Abel manejaram os seus elencos contra o Palmeiras. Repito, ele poupou o Pedro, deixou o Pedro no banco, então no segundo tempo jogou o Carlinhos. O Pedro também foi poupado ontem. E o De La Cruz entrou só no segundo tempo, jogando poucos minutos no Allianz Parque. E ontem o Flamengo levou o chamado mistão para La Paz. E aí? Eu acho difícil essa comparação, porque a gente fala de dois universos diferentes. São dois elencos diferentes, são jogadores de organismos diferentes, que respondem diferentes, altitudes diferentes. Assim, eu particularmente eu não me sinto confortável de dizer se o Tite errou ou acertou, porque a gente não tem acesso ao que tem o departamento de fisiologia, ao departamento médico. E aí acho que a gente vai entrar muito na questão... Mas o Eric Faria trouxe uma informação ontem aqui, apurada por ele, né? E que faz todo sentido, porque eu estava especulando ontem, dizendo o seguinte, que eu, como jornalista, me permito a não acreditar que a decisão de ontem foi só científica. Eu não vou levar os jogadores que podem se desgastar a sofrer na altitude. Eu acho que tem muito a ver com esse histórico aqui que tem o futebol brasileiro em La Paz. Na fase de grupos, se você olhar o ano passado e esse ano, todos os times que foram jogar em La Paz meio que descartaram o jogo. O que é descartar o jogo? Você avalia que o titular e o reserva vai ter um desempenho muito semelhante na altitude de La Paz. A altitude vai nivelar os jogadores que você leva. Então, o que diferentes clubes têm feito quando jogam em La Paz, inclusive o Palmeiras no ano passado, descarta, entre aspas, o jogo. Então, assim, brasileiros em La Paz, se a gente for olhar isso, o Palmeiras, ano passado, fase de grupos, levou time reserva, perdeu de 3-1. O Fluminense, fase de grupos, levou time reserva, perdeu de 1-0. Aí no mata-mata é diferente, cara. Aí você vai pro tudo ou nada. O Furacão levou o time titular e perdeu. Mas você vê, levou o time titular, cara, e perdeu. O Internacional levou o time titular, foi amplamente dominado e conseguiu a vitória com o gol do Ener Valencia. O Grêmio, nesse ano, fez essa escolha. Ele estava no meio das finais de estadual, ele levou o time reserva, perdeu de 2-0. E agora o Flamengo perde com um time misto. Então tem sido, desde o ano passado, a decisão dos times brasileiros. O Eric comentou ontem aqui do que ele apurou, que é um misto disso, de você meio que descartar, tanto faz levar titular ou tanto faz a moda de falar, né, gente? Mas o desempenho, a altitude nivela, então você não vai desgastar os seus titulares, já que a diferença não vai ser tão grande, e tem também a parte científica, por exemplo, no caso do Alan, que aí eu acredito 100%. O Flamengo fez estudos que o organismo do Alan reagiria muito mal na altitude, então você nem leva, você nem viaja com o Alan. Só completando o meu comentário inicial sobre o assunto, quando eu dizia que assim, eu não consigo dizer que o Tite errou. Agora, fosse treinador do Flamengo, eu teria optado por ter, pelo menos, por exemplo, o Pedro no banco. Um jogador que jogou
45 minutos contra o Palmeiras, e eu optaria por ter no banco porque, numa situação ontem, se a fisiologia... o Pedro, por questão de organismo, de característica, ele aguenta conseguir desempenhar 20 minutos em alto rendimento nesse contexto de altitude. Era importante numa situação ontem de segundo tempo, onde o Flamengo precisava de um gol para pelo menos empatar o jogo, era importante ter o Pedro ao invés Mas você não acha que o Flamengo fez uma conta? E eu estou me baseando na informação que o Eric trouxe ontem, que converge com a minha percepção, sem ter a mesma informação que ele apurou. A viagem é longa também. Domingo você tem 11 da manhã o Botafogo. O Flamengo fez uma conta, cara. Cara, eu vou para La Paz, e aí domingo eu tenho o jogo, o Botafogo joga em casa, domingo eu tenho o clássico, que é importante pelo Campeonato Brasileiro. Perder em La Paz, embora deixe o Flamengo numa situação que ele não depende mais das suas forças para ser líder do grupo, eu acho que o Flamengo fez uma conta. Ele correu um risco, não vou chamar de risco calculado, mas ele topou correr esse risco. A classificação, acho que ninguém aqui duvida que o Flamengo vá se classificar. Talvez não seja tão simples ser o primeiro. E ele fez essa conta, cara. Colocou tudo no bolo. E pensou também no clássico de domingo com o Botafogo. Na verdade, hoje, para o Flamengo se classificar como primeiro do grupo, o Flamengo tem que vencer todos os 3 jogos e tem que contar com o tropeço do Bolívar contra o Milionários. Porque o jogo que o Bolívar vai fazer em casa, nesse retorno, é contra o Palestino, sendo que o Bolívar meteu 4 no Palestino jogando no Chile. Então, assim, não é que a situação do Flamengo não é fácil. A situação do Flamengo para ser primeiro do grupo hoje é uma situação complicada. Sim, eu não estou defendendo, não, o Flamengo. Estou apenas trazendo informações que, na minha visão, embasaram a escolha do Flamengo. Eu acho que é completamente plausível. Bota a classificação de novo ali, para a gente projetar essas rodadas e entender o que significou a derrota de ontem. Se o Flamengo tivesse empatado ontem, ele dependeria apenas de suas forças. E eu entendo que dava para ter empatado com o time que ele levou. Depois que dava para ter empatado. Também, Depois da entrada do Lohan e do Matheus Gonçalves. Então, assim, o resultado não ajudou, mas a escalação que o Flamengo levou dava para ter empatado lá. Mas perdeu. Então, o que a gente tem agora é o seguinte: o Bolívar pode chegar a 18 pontos e o Flamengo pode chegar, ele pode somar mais 9, ele pode chegar a 13, né? Só que a qualidade do Flamengo e a qualidade do Bolívar é fundamental para a gente projetar os jogos que restam nesse grupo. O Flamengo vai jogar em casa contra... olha a sequência. Hoje, o Palestino encara o Milionários no Chile. Depois o Flamengo visita o Palestino. Cara, dá para ganhar lá, hein? Claro. Né? Não, tem que ganhar. Tem que ganhar lá. Né? É o time mais fraco do grupo. Aí o Milionários recebe o Bolívar. Se o Bolívar ganha do Milionários lá, realmente o Bolívar vai ser o líder do grupo. Mas eu não sei o que vai acontecer nesse jogo. Aí vira a página. Mas é engraçado, só falando, que esse jogo Milionários e Bolívar é bom pro Flamengo. Porque se o Milionários ganhar do Bolívar, aí que enrola mais ainda esse grupo. O empate seria... Porque provavelmente ele vai ganhar do Palestino, mesmo jogando no Chile, a possibilidade do Milionários ganhar do Palestino agora e ir para 4 pontos e empatar com o Flamengo. Se ele ganha do Bolívar, ele vai para 7. O Flamengo fica com 7 e o Bolívar com 9. Na verdade, o que compra, a gente está falando muito da derrota de ontem. Milionários e Palestino, aí o Flamengo encara o Bolívar e o Milionários em casa. Tem que somar 6 pontos nesses 2 jogos e o Bolívar vai, muito provavelmente, vencer o Palestino na última rodada. Então, assim, o Bolívar tem 3 pontos que ele considera já na conta contra o Palestino, indo a 12. E aí vamos ver o que ele consegue fazer contra o Milionários fora de casa. A gente está falando muito... Sabe que o Flamengo perdeu até com o Zico em La Paz. O Flamengo tem 3 jogos na sua história em La Paz. Até com o Zico, Adílio, Júnior, Mozart, time de 83, o Flamengo perdeu lá. Essa altitude mas osso. 3-1. Lino, eu não tô... Galera, vocês viram que as coisas não são fáceis pra ninguém jogando na altitude de La Paz. Eu não vou nem falar sobre o retrospecto dos outros times, mas eu quero que vocês prestem bem atenção nesse histórico que está aparecendo na tela nesse momento, em que o Flamengo tem jogando contra o Bolívia na altitude absurda da cidade boliviana de La Paz. Vejam novamente esse histórico de jogos. Em 83, o Flamengo voltou para o Brasil com a derrota por 3-1. Em 2014, foi superado por 1-0. E agora, em 2024, novamente voltamos derrotados. Dessa vez, pelo placar de 2-1. Mas reparem bem
que nem mesmo na época do time imbatível de Zico, Adílio, Andrade e companhia, o Flamengo conseguia vencer na altitude. Então, meus amigos, nós estamos revoltados com a derrota, mas nós também temos que ter a convicção que nem o melhor time do Flamengo de todos os tempos da história que existiu, existe e provavelmente existirá, foi capaz de vencer jogando na casa desse adversário tão difícil, tão chato de ser batido em seu território, que é o Bolívar, cara. Inclusive, no programa ESPN FC BR, da ESPN Brasil, o jornalista Pascoal disse que nos tempos de Pelé, olha só no tempo de quem nós estamos falando, o Santos foi em La Paz, empatou em 3-3 com os caras e depois enfiou 8-0 na partida de volta. Então, meus amigos, realmente, jogar nessa altitude não é moleza, não é nem um pouco moleza. Mas o negócio é o seguinte, se o Flamengo não ganhar do Botafogo no domingo, aí sim as coisas vão ficar feias pro Sr. Tite. Ah, se vão, vai ficar muito feia. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!